Programa do Auri. Apoio Cultural. Grupo SBC, a maior empresa de assistência familiar do Nordeste. MedLife, saúde ao alcance da sua família. Óticas Ariana, cuidando da sua visão. Memorial Vale das Flores, eternizando memórias. Programa do Auri. Programa do Auri. Programa do Auri. Olá, comunidade, boa noite. Para mim é um motivo de alegria muito grande estar mais uma vez com você, fazendo o programa do Auri, que é só sucesso, só alegria, sempre de bem com a vida, e eu me sinto privilegiado de estar toda noite aqui na TV Metrópole, na telinha dessa TV que é encantadora, que está encantando o nosso povo. Toda noite, às 9h30 da noite, aqui nós estamos trazendo sempre personalidades importantes do nosso estado para bater um papo legal, sempre com assuntos mais diversos que vêm acrescentar, agregar algo na sua vida, e isso é uma alegria imensa para nós. E hoje não é diferente, nós vamos receber, hoje nós vamos falar, nós estamos nesse mês, setembro, e é comemorado o Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo significa o quê? O que significa o Setembro Amarelo? Nosso querido Maestro Júnior. É campanha de prevenção contra ao suicídio, né? Então, é pertinente, o assunto é pertinente, nós vamos falar hoje de morte, nós vamos trazer aqui uma psicóloga que é especialista no assunto de morte e morrer. E é um tema que a gente tem que falar também. Mesmo nesses momentos de dificuldade da vida, que as pessoas precisam ter mais conhecimento do que acontece. E a doutora Cristina Oliveira vem aqui conversar, bater um papo com a gente, falar desse tema. Cristina Oliveira, seja bem-vinda, querida. Seja bem-vinda, doutora. Olá, obrigada. Doutora Cristina, morte e morrer. Morte e morrer. Qual é a diferença aí? Morte e morrer. Então, a gente está falando do âmbito de um conhecimento, de uma ciência que chama tanatologia, né? E a tanatologia, ela é uma ciência interdisciplinar que estuda, a grosso modo, a gente pode dizer que ela estuda as atitudes de indivíduos e sociedades diante da morte, né? As representações que as pessoas, que as sociedades têm da morte e dos processos do morrer. Pois é, se falar de morte, falar de morrer, ainda é assim uma espécie, um tabu, uma coisa, as pessoas ainda não têm, não gostam, parece que não gostam muito de tratar do assunto, né? As pessoas têm um pouco de medo, elas acham que falar vai atrair, né? Mas isso faz parte do tabu, né? A morte, ela faz parte da vida, dos processos da vida, e a gente fala da morte exatamente para poder falar sobre a vida e do papel que a morte pode desempenhar e dos processos do morrer dentro da vida. Existe, inclusive, uma adagio popular que diz que, morte, né? É a única coisa garantida que a gente tem na vida. Isso, a gente não sabe quando, não sabe como, não sabe por quê, mas sabe que vai. Em uma hora vai. Mas por que as pessoas não gostam de falar desse tema? Não gostam de falar de morte? Por quê? Por que será, doutora? Na sua concepção assim, de estudiosa no assunto. Então, o tabu, ele é formado a partir de uma concepção que vem ao longo de um processo histórico, de um processo cultural, de um processo antropológico. Ele é um pouquinho complexo para entender a formação dele. Mas a gente pode dizer que as pessoas elas não gostam muito de falar da morte porque tem a questão de lidar com o desconhecido disso, tem a questão de lidar com a perda que advém disso, com as mudanças de vida que advém disso, né? Com o luto que advém disso. Então, às vezes as pessoas não gostam muito de falar sobre isso porque elas não estão preparadas para pensar a vida a partir de um processo contínuo de transformação, e a transformação ela inclui ganhar coisas e perder coisas, deixar de ser, né? Por exemplo, deixar de ser criança para se tornar adulto, isso é uma pequena morte, né? Uma morte simbólica.
né? Existem outras formas de morte, por exemplo, a aposentadoria, né? Um tipo de morte simbólica, porque a vida muda, né? Então você vai ter que se preparar para viver um outro tipo de vida, uma outra rotina, né? Então a vida ela é composta de pequenas perdas e de muitos ganhos, né? Então às vezes as pessoas elas não gostam de pensar um pouco nas suas perdas. Pois é, doutora, as pessoas imaginam, inclusive, que esse negócio de morte só acontece com os outros, né? Morte é uma coisa que só acontece com os outros, né? As pessoas nunca imaginam assim, só cai a ficha quando acontece mesmo. Assim, a pessoa cai uma ficha momentaneamente, porque depois a pessoa continua com o mesmo, pensar que só acontece com os outros, a pessoa parece que esquece, né? Sim. Mas isso é um processo, né? Um processo da vida, né? A ciência, vocês que são estudiosos no assunto, é muito em cima da ciência, né? Mas vocês têm alguma ligação também, assim, com, assim, o que eu poderia dizer, um título, né? Não vou dizer um título, assim, mas um pensamento também, com o que ensina nas religiões, as escrituras sagradas, tem alguma coisa? Vocês estudam isso também ou vocês só pautam em cima da ciência? A gente estuda isso também, mas levando em consideração como isso afeta as sociedades e os indivíduos em seus processos culturais, sociais e psicológicos, né? A gente não entra muito nas discussões metafísicas. A gente estuda filosofia, né? A gente estuda o caráter filosófico da morte, da preparação para a morte, né? Mas a gente não entra dentro de uma defesa de uma doutrina religiosa, a não ser a partir do que essa doutrina significa para a pessoa. Né, a partir do ponto de vista dela, do que significa para ela, aí a gente tem que levar isso em consideração. Agora veja que coisa interessante, o que a gente costuma dizer. Né? Quem estuda tanatologia, quem estuda há muito tempo tanatologia, pode-se dizer tanatólogo. Né? E quem estuda religiões, né, um dos nomes das pessoas que estudam religiões pode dizer que é um teólogo. Né? Uhum. Então, a gente costuma dizer assim, por exemplo, o teólogo, né, as pessoas que buscam essa espiritualidade, às vezes elas se perguntam se existe vida após a morte. Né? O tanatólogo, ele se pergunta se existe vida antes da morte. Né? Se você está vivendo realmente antes que o momento final aconteça, né? Ou se você está apenas seguindo de maneira reativa, de maneira autônoma, né? Você está existindo ou você está realmente vivendo? Então, essa é a preocupação do tanatólogo. Existe vida significativa, né? Antes da morte? Mas as pessoas se preocupam mais com essa vida antes da morte ou com uma vida após a morte? Qual é a preocupação maior das pessoas de um modo geral? Então, eu acho que a preocupação maior das pessoas, de um modo geral, às vezes, é exatamente por não querer pensar em como o papel que a morte desempenha nos seus processos de viver. Talvez, às vezes, as pessoas queiram pensar mais nessa vida após a morte. Embora, dentro das doutrinas religiosas, né, essa vida após a morte, ela vai depender da vida que você levou antes da morte. Na maioria dessas doutrinas religiosas. Né? Então, mesmo assim, valeria a pena pensar na vida significativa, né? Está sendo significativa, está sendo uma vida com propósito, está sendo uma vida com sentido, né? Você está vivendo uma vida com sentido de viver antes de morrer. Tá? Então, essa é a preocupação da tanatologia, essa é a preocupação do tanatólogo, né? Focar em fazer com que, dentro das escolhas da vida, fazer com que dentro daquilo que traz significado, que traz beleza, que traz brilho à vida, se coloque dentro dessa equação a lembrança de que você tem um tempo finito na Terra, aqui, né, nesse mundo, não sei, que você tem um tempo finito, né, que uma hora esse tempo vai acabar e que você precisa fazer escolhas. Então, se você levar em consideração que o seu tempo é finito e que você é um ser finito, talvez isso pese para você usar melhor o seu tempo. Né? Por isso que às vezes a gente fala assim, carpe diem, né? Aproveite o tempo, aproveite a vida. Né? Faça com que esse tempo seja significativo, faça com que cada pedaço desse dia seja um pedaço da construção de uma coisa significativa, porque o tempo é finito.
Pois é, as pessoas também imaginam o seguinte, que as pessoas, eles têm essa preocupação, mas vocês trabalham mais com pessoas que... Qual é o seu público? O público que você tem cursos, né, essas coisas. É pessoas que sofreram perda, são pessoas... Qual é o seu público principal aí para os seus cursos? A gente trabalha mais com formação de profissionais, né? Porque a gente nota que tem uma certa carência dos profissionais que trabalham com luto, que trabalham com prevenção do suicídio, que trabalham com cuidados paliativos, às vezes que trabalham com idosos, né? Com pessoas que estão na fase final do ciclo de vida, né? Então a gente sente que falta um pouco dessa preparação exatamente por aquilo que você falou no começo, das pessoas às vezes terem a resistência de falar sobre a morte, que é uma parte dos processos da vida, né? Então a gente trabalha mais com esse público, né? Com estudantes de psicologia, com psicólogos formados, assistentes sociais, que mais? Professores, pedagogos. Então a gente trabalha mais com esse tipo de público. Esse momento é um momento muito difícil, que, assim, eu vejo que foi um momento em que nunca se esperava, né? Esses últimos meses aí, o que aconteceu foi uma grande surpresa para todos nós aí. E existe uma demanda maior por conta desse isolamento social, dessa pandemia, do medo da morte, medo da Covid aí. Você, como uma profissional desse assunto aí, como é que foi esse período aí? Como é que está sendo, né? Que ainda ninguém venceu ainda o período, né? Como é que está sendo isso aí? A pandemia, né, a Covid, ela tem um efeito sobre as pessoas numa coisa que... Aí eu vou pedir desculpas porque eu vou usar um termo um pouquinho mais estudioso, assim, um termo em latim que significa memento mori. Tá? Memento mori é um termo em latim que significa lembra-te que és mortal. Lembra-te que você vai morrer um dia. Né? Memento mori. Então, a Covid, né, a pandemia, a doença, ela chegou para a gente dessa maneira inesperada e ela funciona como um memento mori. Ela funciona como algo que muda a nossa rotina e que nos lembra constantemente que nós somos mortais. Né? De que de repente, em pouco tempo, qualquer pessoa pode contrair, né? Mesmo tendo grupo de risco, não grupo de risco, tem as exceções, né? E ela nos põe a finitude na nossa frente. Você acha, doutora, que também fez mudar assim, a concepção, o modo das pessoas, né? O comportamento com relação a esse tema aí do medo da morte? A pandemia, o Covid, contribuiu para isso, não? Para essa mudança? Eu acho que essa mudança... Mas, doutora, vamos fazer o seguinte, você vai me responder depois do intervalo, ok? Perfeito. Tá bem? Maestro Júnior e Gleice Costa. Quem sabe ainda sou uma garotinha, esperando o ônibus na escola, sozinha, sentada com minhas meias 3/4, rezando baixo pelos cantos, por ser uma menina má. Quem sabe o príncipe virou chato. Programa do Auri, apoio cultural. Grupo SBC, a maior empresa de assistência familiar do Nordeste. MedLife, saúde ao alcance da sua família. Óticas Ariana, cuidando da sua visão. Memorial Vale das Flores, eternizando memórias. Há mais de 20 anos no mercado, o Plano de Assistência Familiar SBC atende você e sua família com qualidade e respeito. Com mais de 22 filiais espalhadas pelo Ceará e outros estados do Nordeste, dão a garantia do melhor atendimento de um plano de assistência familiar que proporciona a você e sua família tranquilidade e segurança.
Com o Plano SBC, você tem descontos especiais em clínicas médicas, odontológicas e exames laboratoriais da cidade. E nos momentos mais difíceis da vida, a SBC oferece auxílio funerário humanizado, com equipe especializada com suporte 24 horas e frota com veículos para atendimento e conforto à sua família. SBC e você, unidos para sempre. O Grupo SBC traz até você o mais novo empreendimento, que é o Memorial Vale das Flores. Proporcionando dignidade a todas as famílias nos momentos mais difíceis da vida. Você pode adquirir o plano memorial de 5, 10, até 15 ocupações. Memorial Vale das Flores, eternizando memórias. SBC tá no coração da gente, eu e você, unidos para sempre. SBC. Quando alguém pensa em suicídio, ela não quer se matar. Ela quer matar a dor. Setembro Amarelo é um mês que merece a sua atenção. O Brasil tem o maior número de depressão na América Latina. A cada 46 minutos, alguém põe fim à sua própria vida no Brasil. O pouco que você faz já é muito e você pode sim ajudar a mudar essa realidade. Existe muito preconceito na depressão. Dados do CESA, Secretaria Estadual de Saúde, mostra que a cada 24 horas, uma pessoa se suicida no Ceará. Entre janeiro e julho desse ano, 306 pessoas cometeram suicídio. Ou seja, 84% dessas pessoas eram homens. Depressão não é frescura, não é bobagem, não é fraqueza, não é falta de fé, não é preguiça. Depressão é uma doença como qualquer outra. É preciso ser forte para pedir ajuda. Por isso, merece toda a atenção e todo o apoio. Estamos aqui para ajudar e ser um apoio nesta causa. Estamos todos juntos nessa. Eu só peço a Deus um pouco de malandragem, pois sou criança e não conheço a verdade. Eu sou um poeta e não aprendi a amar, não. Eu sou um poeta e não aprendi a amar. É isso aí, pessoal, de volta ao programa do Auri com a doutora Cristina Oliveira. Vamos fazer um brinde aqui, não existe um ritual exato, né? Se é começo, meio e fim, vamos fazer no meio aqui do programa, tá bem no meio, né? Pela vida. Pela vida, né? Bom, Cristina, a gente estava falando aí desse momento da epidemia, de isolamento, essas coisas todas, né? E as pessoas... a gente percebe a mudança, né, no comportamento de muitas pessoas com relação, inclusive, à morte, né? Isso aí é nítido. Você percebeu em algum momento, dentro da sua profissão, aí acha que realmente houve uma mudança também no comportamento das pessoas com relação a isso, o medo da morte, a falar sobre a morte, que as pessoas geralmente evitam, tem medo? Será que se mudou esse conceito também? Então, eu acho que pode ter tido dois tipos de mudança. Uma de curto prazo, né, nesses meses que a gente começou o isolamento, que foi mais ou menos em março, né? E uma talvez a médio ou longo prazo. Então, nesse curto prazo, o que a gente observa muito de mudança são comportamentos de ansiedade. Né? Talvez um aumento de transtornos de ansiedade, um aumento de transtornos depressivos, um comportamento mais ansioso em relação ao risco, né? Ao risco que parece ser de um inimigo invisível. Né? A gente lava as mãos, usa álcool em gel, troca de roupa e tal, mas
Parece Houve que mudanças até no comportamento das pessoas se cumprimentar, né? se cumprimentarem, visitarem as umas pessoas das outras. evitam o toque de mão, evita uma coisa que é fundamental, que é o abraço. Hoje está completamente abolido, né, no relacionamento das pessoas, né, por conta disso aí. Mas afeta uma série de coisas. Agora eu queria saber, será se afeta isso também, se a pessoa ficaram com mais medo da morte ou ficaram mais habituadas e não ter muito medo da morte. Ou será que houve alguma mudança nesse tipo de comportamento diante dessa pandemia? Teve algumas pessoas que entraram em estado de negação, né, diante da ameaça de risco à vida, né? E elas entram em estado de negação, dizem que a pandemia não existe, que o Covid não existe. Pior, né? Fazem festas, fazem aglomerações, né? Elas entram num comportamento psicológico que a gente pode até chamar que elas estão num estado de negação diante do risco, né? É um estado de defesa, um mecanismo de defesa de negação. Algumas pessoas entram nisso, né? Outras pessoas entram num estado maior de ansiedade em relação a esse risco, né? Talvez a médio prazo, talvez a longo prazo, né? A cultura ela demora muito tempo para mudar. Né? A cultura ela precisa de décadas para ir mudando de maneira progressiva. Então, eu acredito que talvez em alguns anos, né, talvez uma década, a gente sinta de maneira mais palpável na cultura os efeitos que o ano de 2020 teve. Né? Que o ano de 2020 teve em relação aos nossos comportamentos sociais. E a maneira como a gente trata a nossa finitude, né? Que ela se tornou mais concreta nesse momento, né? Como eu falei antes, o Covid ele se comportou como um memento mori, como algo que nos lembra que nós vamos morrer. E que por isso, talvez a única coisa positiva que a gente possa tirar disso é que já que ele se comporta como um memento mori, já que ele se comporta como algo que nos lembra da nossa fragilidade diante da vida, talvez isso sirva para a gente pensar em como organizar melhor a nossa vida de maneira que ela tenha propósito, sentido e significado. Pois é, eu percebo que você fala muito que a pessoa precisa viver a vida mais intensamente, né? Porque vai chegar um dia, né, que é o momento da morte, né? Mas eu queria fazer uma pergunta bem pessoal, independente da sua profissão, do que você... Porque eu sei que quem estuda, né, vai muito pela ciência, né? E a ciência ainda tem... ainda vai muito por cima daquela coisa de pesquisas que realmente fundamentadas em fatos, né? Mas hoje a gente percebe que já existe também um certo declínio nisso aí, retorno, vou dizer assim, não um declínio, um retorno para a questão da fé também das pessoas, né? Que é muito importante, mas a ciência sempre quis eliminar essa questão da fé. Você, pessoalmente, você acredita na vida após morte? Nossa, que pergunta difícil! Bom, eu sou cristã, né? Sou cristã católica. Então, eu tenho uma percepção mais moldada nisso, né? Mas eu também passei alguns anos estudando doutrinas budistas, né? Então, eu acho muito próximo, por exemplo, o Novo Testamento de ensinamentos budistas. Tá? O Antigo Testamento, não, nem tanto, mas o Novo Testamento, os ensinamentos do Novo Testamento católico, né, cristãos, é muito próximo de vários ensinamentos budistas. Então, eu tenho, pessoalmente, uma percepção mais moldada nessa direção. A maioria das religiões, eles pregam, né, vida após morte, né? A grande maioria, né? Principalmente cristãs, né? As religiões Talvez a cristãs. gente possa até dizer que a grande maioria das religiões são preparações para a morte, né? São preparações para a morte, quer seja o momento da morte ou o pós-morte. Estou falando assim de pessoas que as pessoas geralmente não gostam muito de falar do tema, do assunto, mas, por exemplo, o turismo, né?
eu gosto muito de, quando eu viajo, eu visitar cemitérios. E eu percebo em algumas cidades, não aqui no Brasil não tem essa cultura, mas em outras, na Europa, né, até mesmo nos Estados Unidos é muito comum, mas principalmente na Europa, em Buenos Aires, por exemplo, né, os cemitérios são lotados de turistas. Tem excursão de escola, as crianças vão lá. Eu sei, eu já vi em muitos, né? Por que essa cultura aqui no Brasil é assim? O pessoal não valoriza muito a história dos seus antepassados? Por que aqui não existe essa cultura assim, de visita? Existe o chamado Dia dos Finados, né? É uma vez por ano, aí todo mundo vai lá para o cemitério, aí acende as velas, aquelas coisas todas, né? Passa as orações. Mas acabou ali, morreu, né? Não toca mais no assunto até o próximo ano, né? Só um ano depois que volta a falar do tema, né? E você já pensou sobre isso, já estudou sobre isso? No seu curso aí fala sobre esse assunto, não? Sobre esse tema? Fala. A gente fala nas disciplinas sobre antropologia, né? E sobre história. E é muito interessante isso, né? O Brasil, de maneira geral, veja como os museus são tratados, né? Como os museus mesmo são maltratados no Brasil. Então, tem pouca essa cultura de preservação histórica, né? Aqui mesmo no Ceará, né, o turismo ele vem mais forte pela questão do humor, pela questão das praias, menos pelas questões históricas. Mas em tanatologia tem uma coisa muito interessante que chama tanatoturismo ou necroturismo, né, que é um turismo direcionado para cemitérios históricos, para cemitérios antigos. Né? Aqui não existe no Brasil, né? Existe esse, como é? Tanatoturismo? Necroturismo. Necroturismo. Né? Existe aqui algum nesse segmento de turismo aqui no Brasil? Existe, não? Eu acho que se você pedir um pacote muito especial, talvez você consiga. Né? Mas é um nicho bem mais restrito. E no Brasil tem alguns cemitérios muito bonitos, né? Em Fortaleza tem o São João Batista, em São Paulo tem alguns cemitérios muito bonitos. Esses históricos, né? Mais históricos. E hoje tem os... São museus ao ar livre, né? Belíssimas obras de arte, belíssimas esculturas. E hoje os cemitérios modernos que estão sendo construídos hoje, inclusive nós estamos construindo um aqui, né? Em Fortaleza, são verdadeiros shoppings, altamente modernos, né? E as pessoas vão para lá e querem passear lá, ficar como fica no shopping passeando. Diferenciado, né? Mas também com desse outro lado, né? Isso, está se descaracterizando, né? A individualidade das sepulturas, né? Elas são cada vez mais iguais, né? Cada vez mais parecidos com parques e menos tem menos esculturas, né? Tem menos diferenças, né? São mais parecidos com parques ou com shoppings. A parte construída, né? Os prédios são parecidos com shoppings, né? Tem salas de escritórios, salas de velórios, né? Então são muito bem estruturadas, né? Tudo chique mesmo, ao mesmo nível de um espaço dentro de um shopping, né? Os ritos funerários estão mudando em relação a isso, né? Os ritos funerários, por exemplo, os mais tradicionais, que se trazia o corpo, né, o caixão aberto para velar dentro da sala, né, da casa do morto, velava a noite inteira, vinha minha família, vinham os amigos, né, oferecia a família que oferecia a comida, a bebida, né, depois tinha o momento de fechar o caixão, que era o momento das últimas palavras, né, e tinha o cortejo. Esses ritos ainda existem. Esses ritos ainda estão existem, desaparecendo, mas ainda existe alguns desses ritos aí sendo preservados. As funerárias, né, mais modernas, elas estão mais parecidas com salas de encontro, né? Assim, quase bufês. Exatamente. Interessante, doutora, que, por exemplo, a cultura do Japão, né? O Japão, um velório lá dura de 8 a 15 dias, né? E diz assim, eu tinha até um amigo que me contou, parece que o pai dele tinha falecido, e ele disse que foi o dia
Foi o período que ele mais trabalhou na vida dele, que ele trabalhava dia e noite, durante 15 dias, cuidando do velório, porque era uma verdadeira festa. As pessoas vinham de outros estados, de outros locais, né, para participar daqueles velórios, e era como fosse uma festa, banquetes, aquela coisa toda. A cultura do Japão tem esse diferencial, né? Eu estou falando do Japão porque esse amigo falou comigo, né? Mas eu acredito que outros países também devem ter culturas parecidas. O México, né? Com o Dia de los Muertos no México. Também, né? No México. É muito festivo, festivo, né? Tem as famílias visitam cemitérios, tem muitas flores, muitas luzes, as pessoas se pintam, né? Elas usam roupas muito coloridas, muito festivas, elas pintam caveiras no rosto. Pois é, infelizmente nosso tempo é curto aí. Fala um pouquinho só do Instituto e passa os contatos aí do seu Instituto. Então, queria que vocês conhecessem, né? Convidar vocês para conhecer o Instituto Carpe Diem de Psicologia e Tanatologia. A gente oferece cursos, palestras, formações na área de tanatologia e psicologia. E vocês podem encontrar a gente no Instagram, né, e no Facebook. Ok, doutora, muito obrigado por ter vindo. Muito esclarecedora a sua conversa, nosso papo. Muito obrigado, viu? Maestro Júnior, nossa querida Gleice Costa. Graças a Deus, já estamos de volta ao trabalho, podemos trabalhar. Quem quiser contratar o Maestro Júnior, 98605-4472. Nossa convidada especial, Gleice Costa. Com certeza, quem quiser levar a Gleice Costa para fazer o seu evento, sua festa, seu casamento, 988-23-3406. A gente tá lá. Até que enfim, né, Maestro? Até que enfim, depois de 6 meses aí. Glória a Deus, com certeza. Vamos trabalhar. Eu agradeço de todo o meu coração, mente e força, o carinho de sua audiência. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa abençoar sempre, cada vez mais a sua vida. Tenha uma boa noite, durma bem, sonhe com os anjos. We're still afraid, always petrified. I can never live without you by my side. Put in a space on very night, take it away on the mirror, not very strong. Now and how I'm getting low, to saw you back from outer space. I just find you here with this look upon your face. I should have changed to be like, I should have made it leave again. But no, for just 1 second, you've been back and boring me. Oh, now go, oh, go, just a one now. You know we'll come every morning. And you know what to wait me goodbye. Never got one more. Never got later, we dying on the ride. I'll be survive. Oh, in low winds, I don't know, but no one's been alive. And I got my life to live, and I got my love to give. I'm survive. I will survive. Hey, hey. Programa do Auri. Apoio Cultural. Grupo SBC, a maior empresa de assistência familiar do Nordeste. Medlife, saúde ao alcance da sua família. Óticas Ariana, cuidando da sua visão. Memorial Vale das Flores, eternizando memórias.